Irmãos, vamos dar sequência ao nosso estudo do livro de Atos dos Apóstolos. Hoje nós vamos estudar um versículo que é um versículo de conclusão de uma etapa do livro. Vamos estudar um versículo só. É o versículo que está no capítulo 9, é o versículo 31. 9:31. Os irmãos estão me ouvindo bem? Então, Atos 9:31 é um versículo de transição. Se os irmãos olharem depois, o 32, os irmãos vão ver que se inicia no 32 uma ênfase no ministério do apóstolo Pedro. E essa ênfase no ministério do apóstolo Pedro vai seguindo. Termina o capítulo 9 no versículo 43 com Pedro ainda atuando, entra no capítulo 10, um dos capítulos mais importantes de Atos, porque tem tudo a ver conosco, com os gentios, e a maioria de nós somos gentios. A maioria dos irmãos aqui não são de origem judaica. Se houver alguém, talvez haja, eu não sei, mas se houver alguém, são poucos. A maioria é de origem judaica, e o capítulo 10 é importante porque mostra, de origem gentia, e o capítulo 10 é importante porque mostra como os gentios foram admitidos na igreja sem ter que se tornar prosélitos judeus. Para nós esse assunto é irrelevante, é um problema que nós não temos que enfrentar, mas na igreja primitiva, na igreja de Atos, esse era um assunto de extrema relevância, porque na mente dos cristãos, o cristianismo não era uma religião nova, o cristianismo era o judaísmo realizado. Era o judaísmo com o Messias já vindo. Essa era a única diferença. Eles criam, nós somos judeus normais, com a diferença de que nós cremos que o Messias já chegou. Então essa mentalidade levantou uma questão muito séria. Os gentios que se convertem a Cristo, eles têm que se tornar prosélitos? Eles têm que passar pela circuncisão e guardar toda a lei ou não? Esse debate foi muito caloroso, e no capítulo 10 nós encontramos então a evidência de que o Espírito Santo estava abrindo a porta para os gentios também. No capítulo 15, nós veremos como a igreja lidou com isso de modo oficial, por meio de um concílio convocado ali na igreja de Jerusalém, com os irmãos, os apóstolos, os pastores, todos ali reunidos, para tratar dessa questão à luz do que o Espírito Santo já havia feito em Atos 10 e também havia feito entre os gentios de Antioquia. E o capítulo 10, então, é importante porque mostra o ministério de Pedro, especialmente na abertura do evangelho para os gentios. O capítulo 11 continua tratando de Pedro, até chegarmos no capítulo 12, que é quando Pedro desaparece de modo repentino e não aparece mais no livro de Atos. Ele simplesmente some no capítulo 12. O texto fala no versículo 17 do capítulo 12, que ele retirou-se para outro lugar e não sabemos mais nada sobre ele. O livro de Atos não trata mais de Pedro. O livro de Atos prossegue no capítulo 13, se fixando em outra figura, que é a figura de Paulo. Saulo de Tarso, agora apóstolo Paulo, no capítulo 13, domina o palco e vai dominar o palco até o capítulo 28, quando o evangelho chega em Roma. Então nós estamos terminando uma etapa do livro com o 9:31, estamos terminando uma etapa. Vamos depois estudar o ministério de Pedro,
especialmente na Judéia, e depois Pedro desaparecendo do cenário. Vamos estudar então as viagens de Paulo e como ele chegou a Roma, terminando pondo termo aí a narrativa de Lucas em Atos. Vamos então ver esse versículo que é uma dobradiça, é um versículo que se situa entre aí a conversão de Saulo e a ênfase posterior no ministério de Pedro. Diz assim, 9:31, diz assim: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e, no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Por que esse versículo é importante para nós? Porque nós aprendemos aqui como deve ser, como foi, e consequentemente, uma vez que Lucas está narrando, está escrevendo aqui, com tons de aprovação, ele narra isso, ele descreve isso com tons de aprovação, com palavras que demonstram aprovação por parte dele. Ele, movido pelo Espírito Santo, escreve, ele compõe essas linhas, compõe essas 2 ou 3 linhas com cores de aprovação, e sendo assim nós aprendemos não só o que aconteceu, mas aprendemos o que é ideal para uma igreja em tempos de paz. É importante isso. Como é uma igreja saudável em tempos de paz? Nós vivemos no Brasil tempos de paz. A igreja sofre aí com algumas hostilidades, sofre aí com a luta contra algumas ideologias e alguns conceitos, mas isso sempre existiu, isso sempre vai existir em qualquer lugar, em qualquer parte do mundo, quer haja liberdade religiosa, quer não. O cristianismo sempre vai incomodar, mas, a rigor, nós vivemos dias de paz. Nós estamos vivendo dias de tranquilidade, estamos vivendo dias em que nós podemos nos reunir, nós podemos, não temos que nos esconder, nós não temos que fugir de perseguições sangrentas. Os pastores, líderes e testemunhas de Jesus não estão sendo lançados em cárceres, nós não estamos sendo torturados e mortos, não tem havido derramamento de sangue por causa da fé, nós não estamos passando por isso. Outros crentes em outras partes do mundo estão sim passando por isso de forma assustadora. Sabemos de relatos atuais de irmãos nossos que estão sofrendo prisões, açoites, torturas, mortes por causa da fé, só porque confessam Jesus. Esse é o único crime delas. Não é o nosso caso. Nós estamos aqui, viemos à igreja hoje, as nossas portas estão abertas, vários irmãos caminharam com a Bíblia nas mãos e vieram para a igreja, todos vendo que estavam vindo para a igreja. Não temos problema nenhum com isso há muitos anos não enfrentamos perseguição religiosa no nosso país. Agora vejam, esse texto mostra como a igreja saudável vive em tempos de paz, porque é possível o desfrute dessa paz de forma errada. E, ao que temos percebido, essa paz tem dado ensejo a muitos desvios. Muitos desvios têm acontecido por causa da paz que nós temos vivenciado. Muitas banalidades, muitas invenções, muitas tolices, muitas mentiras, muitos enganos, muitos aproveitadores se infiltrando na igreja. Tudo por quê? Porque a igreja desfruta de um tempo de paz. Se a igreja estiver sendo perseguida, certamente todos os ratos que entraram no navio da igreja sairiam correndo e desapareceriam, negariam a fé imediatamente. Mas, independentemente disso, nós
que pretendemos ser uma igreja de verdade, nós temos que olhar para esse texto e ver como é a igreja de verdade, a igreja mesmo, a igreja bíblica, a igreja saudável, a igreja santa, como ela é nos tempos de paz. Então, o que eu fiz aqui? Eu coloquei 4 componentes que Lucas usa para descrever a igreja que vive numa fase boa. Então, quem está lá atrás? Pedro, e quem mais está lá? Não estou reconhecendo, não sei quem é. Quem? Henrique? Ok. Então vocês podem colocar aí os 4 elementos. Primeiro, número 1, é a própria paz. Os componentes de uma igreja que vive numa boa fase. O texto vai falar de paz. A palavra que aparece aqui é a palavra eirene. Eirene, de onde vem o nome Irene e Irineu. Esses 2 nomes, Irene e Irineu, vêm do grego, da palavra grega eirene, que significa paz. Então, o primeiro componente de uma igreja que vive uma boa fase é a paz. Já apareceu lá? Número 1, paz. E os irmãos encontram isso aí na seguinte frase: a igreja, na verdade, tinha paz. E vamos ver isso aí, então, o significado disso. Pronto? Número 2. Número 2, o segundo componente da igreja que vive numa boa fase. É até estranho, porque parece ser contrário ao primeiro elemento. O segundo componente é o temor. Temor. Veja aí, é só você olhar o texto fala assim: edificando-se e caminhando no temor. Nós vamos definir o significado disso a partir do que Lucas escreve. O que é esse temor? Nós vamos olhar para isso também, é o segundo componente. Está dando para anotar aí? Tranquilo? Ok. Número 3. Número 3, o terceiro componente de uma igreja que vive uma boa fase é o consolo. Consolo, pode acrescentar aí, o consolo é a palavra que aparece aqui também, aparece a palavra temor, a palavra phobos. Phobos, de onde vem fobia, né? Fobia é medo, fobia é medo. Quando fala de, sei lá, homofobia, né? É quem tem medo de homossexual. A rigor seria isso. Claro que a expressão acaba tendo outros significados. Mas a palavra em si, fobia, significa medo. Então, phobos é o temor. Aparece aqui, e é a palavra que aparece aqui no texto grego, phobos. E, continuando, a palavra consolo aparece aqui também. Essa palavra consolo vem do verbo parakaleo, de onde vem o título do Espírito Santo, que é o Paráclito, e significa não só consolo, significa conselho, direção, ânimo, admoestação, exortação. É uma gama, é um leque de significados. Aqui o tradutor da minha Bíblia, da Revista Atualizada, decidiu usar a palavra conforto, ok? Eu vou colocar aqui consolo, mas pode ser conforto sem problema nenhum. Deixa então aí consolo, as 2 palavras estão certas como tradução. E número 4, na parte final do texto, do versículo, diz: crescia em número. Qual é o 4º componente da igreja que vive numa boa fase? Qual é? Crescimento. Crescimento é o número 4. Então estão aí os 4 componentes de uma igreja que vive numa boa fase. Pode mostrar agora lá? Aparece lá ou não? Veja aí, quem está copiando, você encontra aí no texto todos esses elementos. Aí estão os elementos. Veja aí, os componentes de uma igreja que vive uma boa fase.
Se nós quisermos avaliar, a Igreja Batista Redenção, quisermos avaliar se estamos vivendo numa boa fase, nós temos que olhar se essas coisas estão sendo experimentadas por nós em nossa igreja. Primeiro, se temos paz, ok? E vamos falar sobre isso. Segundo, se a nossa igreja é caracterizada por phobos, por temor. E vamos ver o significado disso e como isso se processa, o que acontece em meio a esse temor. Não é meramente um sentimento. Vejam na sequência, se a nossa igreja desfruta de consolo, do conforto que o Espírito Santo dá. Importante ver isso. E se a nossa igreja está passando por uma fase de crescimento. Então, esses 4 elementos são os componentes de uma igreja que vive uma boa fase. Se não for assim, nós não podemos dizer, olha, a nossa igreja está bem. Se a nossa igreja não tem esses elementos, paz, temor, consolo e crescimento, então nós não estaremos vivendo uma boa fase. Mas a igreja tem tido uma programação muito legal, nós estamos bem agitados, pintamos tudo de preto, compramos a bateria nova. Fase excelente. O nosso grupo de dança tem dançado muito bem, o pessoal tem um requebrado legal. Nada disso é levado em conta no texto bíblico. Isso não tem relevância. Isso não tem relevância teológica, eclesiástica, absolutamente nenhuma. Zero. Nada. Não vale nada. Nada. Desculpem, lixo. Não presta para nada. Então o que interessa para nós que somos crentes, e nós que queremos uma igreja pujante, nós que queremos uma igreja bíblica, nós temos que buscar esses traços: paz, temor, consolo e crescimento. Esses são os traços de uma igreja que vive uma fase boa. Então é muito importante memorizarmos esses 4 fatores. Vamos então ver o versículo 31, conhecendo aí cada um dos seus aspectos aí. Então veja, a igreja, na verdade, tinha paz. O que é a paz que o texto fala aqui? A paz é a ausência de perturbação. No sentido geral, é a ausência de perturbação interna e externa. A fonte de perturbação pode ser interna. Nós aprendemos isso, por exemplo, um dos exemplos, a carta de Judas. A carta de Judas mostra uma igreja que passava por terríveis perturbações, porque um grupo de pessoas ruins haviam se infiltrado dentro dela, e tendo se infiltrado dentro dela, homens que não tinham o Espírito, homens que eram ondas bravias, espumando suas próprias sujidades, homens que se banqueteavam junto com os irmãos, sem qualquer recato, expondo as suas imundícias, sem nenhum grau de vergonha na cara. Esses homens haviam se infiltrado na igreja, haviam sorrateiramente invadido a igreja e conquistado os irmãos. Ao que tudo indica, pela leitura de Lucas, pela leitura de Judas, eles haviam conquistado os irmãos por meio de um trabalho de paparicação. Eles tentavam aliciar os irmãos com sua simpatia hipócrita e tinham entrado na igreja e estavam lá agora desfrutando de toda a liberdade e mais, haviam conquistado postos de liderança. Judas diz que eles eram pastores que a si mesmos se apacentavam, ou seja, se infiltraram sorrateiramente, conquistaram os irmãos por meio da paparicação
por meio de mimá-los e tentar mostrar que eram simpáticos e amigos com esse objetivo, e conquistaram com isso lugares de liderança e agora se comportavam de modo desavergonhado durante as refeições que a igreja primitiva fazia. Isso tirava a paz da igreja, mas a fonte dessa ausência de paz era uma fonte interna. Agora, no texto que está aqui diante de nós, nós temos a falta de... o estabelecimento da paz, nós temos aqui a falta de perturbação, e a ênfase de Lucas aqui é a ausência de perturbação como fonte externa. Por quê? Porque Saulo de Tarso se converteu. Saulo de Tarso se converteu e fez o quê? Foi embora. Ele foi para Tarso, ele foi embora. Então isso fez com que a perseguição que começou no capítulo 8, versículo 1, agora no 9:31, sumiu. Veja o 8:1, veja o 8:1, quando começou a perseguição. Diz assim: houve lá a morte de Estevão, Estevão foi apedrejado, e aí veja o que aconteceu. Saulo consentia na sua morte, ele era o inimigo número 1 da igreja, e vejam, naquele dia, no dia da morte de Estevão, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Então começa a perseguição no capítulo 8, e essa perseguição prossegue e vai até o versículo 31. No versículo 31, a perseguição acaba. Foi difícil? Muito difícil. Os irmãos estavam cansados? Estavam cansados. Alguns tinham morrido? Vários tinham morrido. Os irmãos tinham sido presos? Muitos tinham sido presos. O texto fala que Paulo, em Atos, o texto fala que Paulo devastava a igreja, ou seja, ele aniquilava, reduzia a nada as igrejas de Jerusalém. Então foi um período muito difícil. Agora, com a conversão de Saulo de Tarso e a sua partida, sua fuga para a Cilícia, para a cidade onde ele nasceu, em Tarso, a igreja então entrou num período de total tranquilidade. E notem bem, isso se espalhou por toda a Judéia, Galileia e Samaria. Coloca o mapa de Israel, por favor, aí do Google, para nós vermos onde são cada uma dessas regiões. Os irmãos já sabem, os irmãos já estão especialistas em geografia bíblica já. Então vejam aí está o mapa, mostra o Brasil primeiro, para nós sabermos onde nós estamos. Mostra aí Guarulhos, né? Os confins da terra. Então, onde está? Aí o Brasil, ali está. Então veja, aqui nós estamos aqui, né, em São Paulo aqui. Né? E onde fica Israel? Israel fica aqui na Ásia. Você tem que pegar um avião e ir para a Europa. Se você pegar, sei lá, a Air France, desce em Paris, e Paris você segue até Israel. Ou pode ir até Istambul e descer para Israel, ou pode descer em Roma e até Israel, faça o que você quiser. Mas enfim, o fato é que fica bem longe daqui, né? Tem que atravessar o Oceano Atlântico, atravessar a Europa todinha, e aqui passar por cima da Turquia e descer aqui é Israel aqui. Veja aí, agora aumenta e coloca só Israel. Aí está, pode aumentar mais, mais um pouquinho se puder. Aí está, agora mostra Israel, sobe um pouquinho, não, sobe o mapa. Você está indo lá, você está indo para a Turquia, desce então, desce e aumenta, isso aí, desce aí, isso é Israel, aí está Israel, aqui ó, esse paizinho pequenininho aqui ó, olha o Mar Morto aqui, que bonito, Mar Morto aqui, olha aqui o Rio Jordão, e o Mar da Galileia aqui em cima.
Tá bom? Aqui é o mar Mediterrâneo, ok? Então, Jerusalém está aqui, ok? Então, onde o Evangelho, a igreja tinha paz? Em que regiões o Evangelho tinha paz, a igreja tinha paz? Que regiões? O texto fala qual é a primeira? Judéia. Onde é a Judéia? Onde é a Judéia? Onde? É aqui? Não. É aqui? Não. É aqui? Não. Onde é a Judéia? Judéia é essa região aqui mais sul de Israel. Aqui é o Negueb, aqui, ó. Aqui mais para baixo é o deserto do sul, onde tem as famosas torrentes do Negueb, que elas são restauradas quando vem a chuva, se torna um belo jardim ali as torrentes do Negueb. Mas aqui é o Negueb, aqui é o sul, é o deserto, não nos interessa agora. Então aqui é a Judéia, essa região aqui é da Judéia, toda essa região aqui é onde Pedro concentrou o seu ministério, ok? É aqui, ó, nessa região aqui mais ao sul de Israel. Onde fica, qual é a outra região? Galileia. Onde é a Galileia? É fácil saber. Nós temos aqui o mar da Galileia, que é um lago, na verdade, aqui, ó. Então a Galileia fica aqui, ó. Aqui a Galileia é uma região pobre. Aqui a Judéia é uma região mais estilizada. Na época do Novo Testamento, era uma região mais estilizada. As pessoas que moravam na Judéia eram consideradas superiores, inclusive do ponto de vista intelectual, em relação aos demais judeus. Aqui na Galileia eram judeus puros, eram judeus mesmo. Os apóstolos geralmente eram daqui, da Galileia. Só que eram pessoas muito simples aqui em cima, e por isso eram desprezadas um pouquinho pelas pessoas aqui de Jerusalém e da Judéia. Então a Galileia no norte. E onde ficava Samaria? Samaria aqui, essa faixa aqui central, Samaria, que era um povo bastante desprezado, chamados de Am-Haaretz, o povo da terra, porque era um judeu mestiço. Era um povo que tinha se misturado com outros povos por causa do exílio assírio, especialmente o exílio assírio e também o exílio babilônico. Por causa disso, os povos conquistadores trouxeram estrangeiros para essa região, que passaram a morar lá e se misturaram com os judeus remanescentes dessa área central. E surgiu então um povo mestiço. Esse povo mestiço era extremamente odiado pelos judeus, tanto da Galileia quanto da Judéia, porque os judeus da Galileia e da Judéia eram extremamente racistas. Um povo mestiço, eles não tinham nem comunhão com eles, nem se aproximavam deles e até evitavam passar pelo seu território. Consideravam um povo imundo, um povo sujo. Por isso Jesus chocou todo mundo quando ele contou a parábola do bom galileu? Não. Do bom samaritano, deixou todo mundo chocado. E por causa disso também, a mulher samaritana se assustou quando Jesus falou com ela e perguntou: como você, sendo judeu, se dirige a mim que sou samaritana? Ela estranhou essa atitude de Jesus, porque os judeus não falavam com os samaritanos, porque consideravam uma raça impura, uma raça suja. Muito bem, então a igreja tinha paz em que região? Tinha paz por todo Israel, tá bom? Agora vejam bem, notem bem o que vem a seguir. É importante, volta para o esboço. É importante o que vem agora, porque essa paz de que o texto fala, essa ausência de perturbação externa, que gera serenidade interior, isso é paz, aqui no caso é uma ausência de perturbação de origem externa, que gera paz interior, que gera serenidade interior.
Isso é paz aqui. Notem bem, essa paz não é só um componente de uma igreja que vive uma boa fase. Essa paz é também um cenário, é também um ambiente que vai ser descrito pelos outros itens. Então notem isso, notem isso. Essa paz que aparece aqui, o modo como ela é mencionada no versículo, o modo como ela se situa dentro do versículo, mostra que ela não é somente um componente que descreve a igreja numa boa fase. Essa paz também é um ambiente, uma realidade, uma atmosfera que vai ser, prestem atenção, que vai ser descrita. Uma atmosfera, um ambiente, uma realidade que vai ser descrita pelos outros elementos. Como é então a igreja que vive em paz, sob essa perspectiva? Não somente a igreja que vive uma boa fase, mas como é a paz de que a igreja desfruta. Então, olhando para o versículo, nós vemos a descrição dessa paz. Essa paz não é só a ausência de perturbação, seja interna, seja externa. Essa paz envolve outros elementos que a caracterizam e que a descrevem. Vamos então ver na sequência do versículo os outros componentes que também servem como descrições da paz de que estamos falando aqui. Então veja aí a sequência, agora os irmãos vão me ajudar aqui. Veja aí, na sequência o texto fala assim: a igreja na verdade tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. 8:1 começou e terminou. Estamos em paz. Paulo, o pior perseguidor, se converteu e foi embora. Vai aparecer agora só no capítulo 11. Vai ficar muito tempo longe, uns 10 anos sem aparecer mais. Vão até esquecer dele. Só Barnabé que não vai esquecer. Aí vem, na sequência do versículo, diz assim: edificando-se e caminhando no temor do Senhor. Note, o que significa na Bíblia o verbo edificar? O que é isso? O que é edificar? É uma figura de linguagem. Tirada de que contexto? Tirada do contexto da construção civil. Então, quando eu falo sobre edificar, eu tenho que ter em mente uma figura ligada à construção de um prédio. Esse é o significado básico da figura de linguagem que é adotada aqui. A igreja, uma das formas como ela mostrava que estava vivendo em paz era por meio da edificação. Agora notem bem, o que significa essa figura de linguagem? Essa figura de linguagem deve transmitir à nossa mente que tipo de ideia, que ideia essa figura deve pintar em nossa mente. A ideia do quê? Quando eu falo, olha, a igreja está sendo edificada. Quais são as noções que essa palavra, que esse verbo deve criar no meu cérebro? Quem quer falar? Pode falar agora. Já falei muito sozinho. Ela está progredindo. Ok? Ela está, em algum sentido, que o verbo em si não define, ela está progredindo. Porque uma construção, ela vai sendo edificada e crescendo aos poucos. Muito bem, progresso. Não é definido qual é o tipo de progresso. Para definirmos o tipo de progresso, nós temos que ver o comportamento do verbo em outras partes do Novo Testamento. Quem mais quer falar? Fortalecimento é nitidamente um sentido presente aqui. Um edifício que vai sendo construído, ele vai se tornando cada vez mais sólido e cada vez mais
forte. Então, um sentido claramente presente no verbo edificar, que é usado aqui, é o sentido de obter força. A igreja ia obtendo força, ela ia crescendo, ela ia progredindo em força. Alguém quer falar mais sobre isso? Como assim ela ficava forte? Em que sentido ela ficava forte? Como é uma igreja forte? A igreja forte é a igreja que grita e pula bastante. Amém? Fala amém para você ver se isso aqui não voa. Claro que isso voa. É só você falar amém na hora errada, né, que isso aqui vai voar. Agora, responda. O que é uma igreja que vai crescendo, progredindo em força? O que é isso? Ela está crescendo, ela está se tornando forte porque ela conhece. Não estou ouvindo, como? Unificação, união. Ela está ficando forte porque ela está unida. Realmente uma igreja dividida é fraca. Realmente. Ela está obtendo força. O texto não define exatamente em que sentido é essa força. Nós temos que tentar captar a noção. A Simone está dizendo, olha, ela está ficando forte porque ela está obtendo conhecimento. E isso a torna forte no lidar com a mentira, que é o inimigo. O irmão lá está dizendo, olha, ela está se tornando forte na unidade. E isso a torna forte para evitar a apostasia, por exemplo. O que mais? Cris? Tudo que você está falando, que ela está construindo quais são suas características, o seu limite. Está sendo definido que é uma igreja. Ok. As características que marcam uma igreja estão ficando bem delineadas. Ok. Eu vejo então uma árvore. Agora vou mudar da figura de edificação para uma figura do campo agrícola. Eu vejo ali brotar umas folhinhas. Eu não sei ainda que árvore é aquela. Mas na medida em que ela vai crescendo e se fortalecendo, eu começo a perceber. Vai dizer, olha, isso aí está com cara de ser um abacateiro. Mas estou na dúvida ainda, porque não está plenamente desenvolvido. Mas na medida que vai crescendo e começa a sair os abacates, eu digo, olha, essa árvore se fortaleceu, essa árvore se completou e ela tem todas as características de um abacateiro. Então a Cristo está dizendo, olha, a igreja que é edificada é a igreja que vai tendo as suas características bem delineadas. E quais seriam essas características, Cris? Fala uma. Eu acredito até que são essas que a gente está... Essas mesmo aqui, né? Ela está sendo marcada talvez pelo consolo do Espírito Santo, o próprio crescimento, o que a Simone disse, conhecimento, que aquele irmão mencionou, a unidade. Então são traços de uma igreja que está amadurecendo. Quem mais quer falar? O que é edificação? O que é uma igreja que está sendo edificada? Oi? Sem dúvida ela está sendo construída sobre uma base. Essa base é o ensino dos apóstolos. Se ela não tiver essa base, o que vai acontecer? Ela vai desabar. Toda igreja que não tem a base dos apóstolos tem uma base de isopor. E ela desaba. Mas não é que ela desaba, que ela fecha. Ela desaba no que diz respeito à defesa da verdade. É por isso que nós vamos a algumas igrejas e vemos que o que tem lá não é igreja coisa nenhuma. É um bando de doidos, berrando e gritando um monte de sandices, dizendo que é uma igreja. Aquilo lá já desabou há muito tempo. Por quê? Porque construiu sobre a base do isopor. Sobre a base dos apóstolos e profetas, ela se edifica com força. Eu vou apontar aqui outros usos da palavra. A palavra edificar envolve, além de obter força, desenvolver habilidades para fazer as coisas.
Isso também significa ser edificado, desenvolver habilidades para fazer as coisas. Como a igreja era edificada? Ela desenvolvia habilidades para fazer as coisas. Que coisas? Caridade? Eles se ajudavam mutuamente. Não era o papel principal deles, né? Mas qual era a função principal da igreja? Pregar o evangelho, o que mais? Defender a verdade. Foi o que o Carlos falou, foi isso? Defender a verdade. Eles adquiriam habilidade para defender a verdade e propagar a fé. Esse adquirir habilidade significava edificar. A gente vai na igreja às vezes e a gente ouve o sermão e fala assim: nossa, eu saí tão edificado. O que significa isso? O que significa isso? Nossa, pastor, o seu sermão me edificou hoje. O que significa isso? Qual o sentido dessa palavra que você fala para mim de vez em quando? Significa que você ficou emocionado, né? Se é isso, para de falar. Para de falar, porque eu sinceramente, assim, eu não estou muito interessado nas suas emoções. Eu quero você alegre, é claro, mas eu não prego para deixar você emocionado. Realmente, isso, se acontecer, é legal, porque nós somos seres humanos. Às vezes eu prego, eu fico emocionado quando eu prego. Às vezes acontece de eu pregar e eu ficar muito emocionado. Já até chorei algumas vezes no púlpito. Uma vez até já quebrei o púlpito sem querer, dei um soco, porque eu fiquei emocionado, e bati e quebrou. É normal isso aí, mas isso é secundário. Ficar emocionado é secundário, sabe por quê? Porque todas as emoções, inclusive as minhas aqui na frente, elas passam. Elas passam. Eu choro aqui no púlpito, depois eu sento lá, 10 minutos depois o pastor Thomas conta alguma coisa e começa a dar risada. Então, ele estraga tudo toda hora. Então, quer dizer, você não dura nada. Não dura nada, não produz nada, é algo absolutamente inócuo, é algo absolutamente estéril, não tem relevância nenhuma isso aí. Então, edificação não pode ser isso, eu ficar emocionado, nossa, aquele sermão me tocou, eu fiquei tão emocionado, eu fui edificado. Você não foi edificado. O sermão que edifica é o sermão que faz você amadurecer, que dá elementos para você realizar suas tarefas como crente. Isso sim é um sermão que edifica. É um sermão que te fortalece. Esse é um sermão que edifica. Essa é uma aula que edifica. Uma aula que fortalece você e que dá elementos para você realizar as suas tarefas. Existe um terceiro uso da palavra edificar no Novo Testamento. E esse terceiro uso é o sentido de restauração. Uma igreja quebrada, uma igreja ferida, uma igreja machucada, uma igreja sofrida, ela começa a passar por uma fase de restauração, de recuperação. Ela está sendo edificada. A igreja de Jerusalém tinha passado por uma fase ruim, triste, dolorosa, desanimadora, mas agora ela estava sendo edificada, ela estava sendo restaurada. Então, quais seriam os três sentidos dessa palavra edificar? Os três sentidos seriam a obtenção de força, vai ficando forte, nos aspectos que os irmãos mencionaram aqui: conhecimento, unidade. Segundo lugar, ela adquire capacidade para realizar suas tarefas, defender a verdade, testemunhar de Jesus. Ela está adquirindo isso, está sendo edificada. E restauração, ela está saindo de uma fase de tristezas, de perdas, de desânimo, de angústia, de desistência. Ela sai disso e ela está se restaurando, está sendo edificada. A igreja de Jerusalém estava passando por tudo isso em Jerusalém, Judeia, Samaria e Galileia. Ok? Muito bem. E o que mais? Ela se edificava e o que mais? Olha o texto, não invente. Já temos muitos inventores hoje em dia. Veja aí o que o texto diz. Ela edificava-se e... Qual é o verbo que aparece aí? Caminhar? É caminhar por aí ou mais?
Oreioma. Caminhar, ela andava. O que significa? Aqui mais uma vez é uma figura de linguagem. A igreja andava, todo mundo andando. Vamos andar. É assim? Fazia passeata a igreja? Não. Fazia marcha para Jesus? Não, não é isso. Não é essa caminhada aqui. O que é caminhar aqui? Caminhar aqui é viver. Andar aqui significa viver. Então leia o texto agora, mudando aí a sua leitura, o que está escrito, em vez de caminhar, coloque o verbo viver. Veja, ela se edificava e ela vivia. Ela vivia no temor do Senhor. Então, o edificar nós já explicamos, o caminhar é viver, é um modo de vida, não é algo pontual. Uma caminhada é algo que se protrai. Não é uma experiência pontual, é só fui edificado e pronto, acabou. Não. Isso é algo que se protrai, isso é uma caminhada. Isso é um andar, isso é um viver, é um modo de viver. Isso vai se protraindo no tempo, nos dias, nas semanas, nos meses. Isso caracteriza o modo de ser de uma igreja, o modo de ser dos seus membros. Isso é o viver, é o caminhar. É usado o verbo caminhar aqui para transmitir essa ideia. Transmitir a ideia de um estilo de vida, de algo que se prolonga. Não é que eu vou na igreja e lá, eu fui edificado e vai embora e não é mais edificado. E depois some tudo. Não é isso. É um modo de viver que caracteriza o dia a dia da pessoa. Agora vejam, ela era edificada e ela vivia dentro de uma atmosfera. Ela vivia numa bolha. Uma bolha. Ela vivia num ambiente. Ela vivia respirando um ar específico. O que nós temos aqui a gente chama em grego, o que está aqui, na gramática grega, é um dativo. É um dativo. Nós não temos isso em português. Nós não temos dativos em português. Porque essas coisas são, esses modos que eu menciono, dativo, acusativo, genitivo, são modos que são aplicados aos substantivos a fim de encontrar a função sintática deles dentro de uma frase. Então, se você fugiu da escola, você não entendeu nada do que eu falei. Mas acredite que é verdade. Pela fé, acredite que é verdade. Então é isso. O dativo que aparece aqui, que realiza essa função sintática no substantivo temor, ele quer criar, nesse caso aqui, a ideia de uma esfera. Os gramáticos gregos, eles chamam isso, inclusive, de dativo de esfera. Quando você fala, por exemplo, assim, eu estou em Cristo, isso é um dativo de esfera. O que significa? Que eu estou dentro de uma esfera. Que esfera é essa? Cristo. Eu estou dentro disso e eu estou sofrendo a influência, a autoridade, a força de Cristo na minha vida. Isso é um dativo de esfera, isso é estar em Cristo. O incrédulo está onde? Ele jaz olha outro dativo de esfera aí. Ele está no maligno. O que significa isso? Que ele está dentro de uma esfera de influência, de poder, de força e de controle do maligno. Ok? Esse é o sentido presente no dativo de esfera. A igreja está em Cristo, o homem incrédulo está no maligno, o homem incrédulo está no mundo. Eu também estou no mundo, eu sei que você está no mundo, no planeta Terra, mas a questão aqui é estar dentro da influência do mundo. Ele está no mundo, dentro da influência da autoridade e da força do mundo. Aqui notem bem, dentro de que esfera a igreja está? Ela está dentro de uma esfera que se chama
temor do Senhor. Olha só, ela está sendo influenciada, dominada, perpassada, envolvida, banhada, submergida, né? Não é aspergida, é submergida, pelo temor do Senhor. Ela está dentro de uma bolha, de uma esfera, de um ambiente, e esse ambiente é o temor do Senhor. Ela respira isso, ela se move dentro disso, ela age dentro disso, tudo permeando o seu corpo, sua mente, suas palavras, tudo. Ela está dentro dessa esfera chamada temor do Senhor. Agora note bem, o que é temor do Senhor? O que o temor do Senhor cria em nossa mente? O que é isso? Temor do Senhor sugere a ideia de reverência. Olha só, gente, isso é o avesso da religiosidade atual. Você vai numa igreja, você conversa com os crentes, não há uma postura de reverência, não há isso. Temor envolve reverência. A igreja vivia dentro de uma esfera marcada por reverência. A postura dos homens, das mulheres no dia a dia, no mercado, na rua, na praça, era uma postura respeitosa, reverente, de temor do Senhor. Em casa, os jovens, os adolescentes crentes, as senhoras idosas, os homens mais velhos, eles viviam respirando uma atmosfera de temor do Senhor. Era assim que eles viviam. Era o ambiente que os cercava, era o ar que eles respiravam. O temor do Senhor, reverência. Não saía palavrão, palavra suja da boca deles, não saía isso. Você ia na igreja, não tinha gente rolando no chão e latindo, não existia isso. Você ia na igreja, não tinha gargalhada, aquele escândalo, aquele caos, aquele inferno, aquele circo misturado com hospício. Não tinha isso. Era uma postura respeitosa, de reverência, de seriedade, de sobriedade, de inteligência, de avaliação das coisas. As pessoas olhavam, viam ali pessoas que eram verdadeiras colunas de virtude. Elas inspiravam respeito nos outros. O modo delas falarem, o modo delas agirem, o modo das mulheres se comportarem, dos jovens se comportarem, as brincadeiras deles, tudo isso era envolto numa névoa, numa neblina chamada reverência, temor do Senhor. Essa era a igreja de Atos, vivia assim. O temor do Senhor também envolve, está presente também, é claro, a noção de obediência. Isso está presente também. Então a igreja presente aqui, ela vivia numa atmosfera em que ela era movida pela obediência. Os crentes, eles diziam, não vou fazer isso, isso é errado, eu não vou fazer isso. Eu não vou agir dessa maneira. O Senhor ordenou que eu fizesse tal coisa, é isso que eu vou fazer. O Senhor, em sua palavra, em suas revelações ao homem, Ele determinou que o meu modo de falar, de vestir, de me comportar, de me relacionar com o seu povo, de manter os meus negócios, de tratar a minha esposa, de tratar o meu marido, de tratar os meus filhos, de tratar os meus pais, Ele determinou que fosse dessa forma. E eu vivo dentro dessa atmosfera de obediência. É assim que eu vivo. E mais, temor do Senhor no Novo Testamento envolve também atos cultuais. Ou seja, a igreja que vivia no temor do Senhor era uma igreja que vivia em constante adoração, louvor, gratidão e piedade. Vivia assim. Era um povo que caminhava dentro dessa atmosfera, dizendo em seu coração, Senhor, eu te louvo, eu te sirvo, eu te adoro. Senhor, obrigado. Obrigado por esse alimento, obrigado por esse automóvel. Senhor, eu te louvo pelos meus irmãos. Ela vivia num contexto, numa atmosfera, como se o culto fosse a marca central da sua vida. Era assim que os irmãos viviam. Os irmãos viviam em constante culto e adoração e serviço a Deus. Tudo isso se chamava, tinha um nome só. Qual era o nome?
temor do Senhor. E eles estavam dentro dessa esfera. Não saíam de vez em quando, deixa eu sair um pouquinho lá fora, né? O domingo acabou. Não. Eles viviam dentro dessa esfera, dentro do temor do Senhor. Eles, olha só, eles caminhavam dentro dessa esfera. Era assim. Eles andavam dentro dessa esfera. E o que acontecia? Eles iam sendo edificados dentro dessa esfera. Gente, essa é a coisa simplesmente mais linda que nós podemos imaginar. Isso aqui é. Gente, o que fizeram com o cristianismo? Digam para mim. Digam para mim. O que esses porcos, imundos, blasfemos, incrédulos, perversos, de mau caráter, fizeram com o cristianismo? Não dá para acreditar. Quando você vê o que estão chamando de igreja aí fora, desculpem a palavra, mas dá vontade de chorar e vomitar. Vomitar. Quando nós olhamos isso aqui. Nós olhamos isso, vontade de chorar. Vontade de chorar. É muito triste. Muito, muito, muito triste. Muito bem. Muito bem. E veja a sequência. Até que horas vai essa aula aqui? Vou acabar já. Tá? Vou acabar já. Agora tá facinho que está acabando já. Agora tem só, tem o que? Tem 5 palavras só? Os irmãos me conhecem. Os irmãos me conhecem muito bem, sabem que 5 palavras eu destruo isso em 2 minutos. Né? Mas notem aqui. Veja a sequência. Cadê o esboço? Paz. Essa paz é um dos componentes da igreja que vive uma boa fase. E essa paz também é o contexto geral que é descrito nos outros 3 itens. A igreja que tem paz é uma igreja que vive nessa esfera, dentro dessa esfera. E notem, aí vem o 3º item agora, no mesmo versículo. Um versículo maravilhoso, versículo lindo demais. Veja o que diz aqui o texto. E no conforto do Espírito Santo. Aqui eu mencionei para vocês o verbo que está conjugado aqui, que está flexionado aqui, é o verbo parakaleo. Isso significa encorajamento e consolo. O que o Espírito, como é a paz? Como a igreja desfruta de paz? A igreja desfruta de paz, entre outras coisas, pela ação do Espírito Santo nela. E o que o Espírito Santo faz nela? O Espírito Santo faz com que ela se levante e comece a pular. Como um chimpanzé selvagem no meio do mato. É isso? Não. Isso não tem nada que ver com a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não reduz o homem a um chimpanzé amalucado, um chimpanzé tresloucado. Ele não faz isso. O Espírito Santo, ele constrói a imagem e semelhança de Cristo em nós. E assim como Cristo nunca agiu como um chimpanzé tresloucado, da mesma forma o Espírito Santo que atua em alguém não transforma a pessoa, não faz a pessoa ter esse comportamento. Há quem diga que o Espírito Santo ele faz com que nós nos comportemos como bêbados. Houve um líder que já faleceu, Kenneth Hagin. Ele dizia que quando o Espírito Santo veio sobre o povo de Jerusalém em Atos 2, os que estavam fora disseram assim: eles estão embriagados. Então ele concluiu o seguinte: então, quando o Espírito Santo vem, os crentes se comportam como embriagados, segundo o testemunho dos incrédulos lá de Jerusalém. Então, quando ele ficava cheio do Espírito Santo, esse pregador, ele começava a andar torto,
a dar risada, todo mundo segurando ele, e ele ali bêbado, mostrava a língua para os outros, falava bobagens, dizia: eu estou cheio do Espírito Santo, por isso eu ajo como um bêbado, porque é assim que o Espírito Santo atua na pessoa. Houve um tempo em que o Espírito Santo, segundo esses homens blasfemos diziam, ele trazia sobre a pessoa o desejo incontido de dar gargalhadas. Então você ia numa igreja, a unção do riso, ou o riso de Toronto, começou no Canadá. E eles então, durante o culto, eles começavam a dar tanta gargalhada, aquelas mulheres gargalhando ali, e eles chegavam a cair no chão, rolando no chão, dando gargalhadas, como loucos. Houve também um tempo, e isso ainda existe, em que acreditavam que o Espírito Santo fazia com que você emitisse sons de animais. Então uivavam como lobos, uivavam, animais, latiam como cachorros, agiam assim, e diziam: isso é o Espírito Santo em mim. Alguns diziam que recebiam um tipo de unção que os colava no chão, então eles ficavam grudados no chão por horas e horas e horas, e não conseguiam levantar. E diziam: olha, eu não consigo levantar porque o Espírito Santo me ungiu com essa cola, então estou colado aqui, eu não consigo me levantar por causa disso que o Espírito Santo está fazendo em mim. Tudo isso não passa de blasfêmias, de loucuras que o diabo impinge na mente dos seus servos, a fim de emporcalhar o nome do Espírito Santo e emporcalhar o cristianismo. É uma obra satânica, diabólica. Não tenha medo dessa gente. Não fique dizendo: eu tenho medo de blasfemar contra o Espírito Santo. Não se preocupe com isso. Rejeite isso. Cuspa, não literalmente, é claro, mas cuspa nisso, que isso não presta, isso é do diabo. Satanás engendra esses ensinos maus com esse objetivo de emporcalhar a santa fé, de emporcalhar a igreja de verdade. Não tenha medo disso, afaste-se disso, condene isso e arranque o maior número de pessoas que você puder arrancar desse meio, arranque, porque esse é um gesto de bondade e de piedade. Faça isso. Quando nós olhamos a ação do Espírito Santo na igreja, o que nós vemos na igreja vivendo em paz, a descrição que nós encontramos é essa: ele atua consolando esse povo. A igreja foi ferida e machucada, não foi fácil, muita dor, irmãos queridos partiram pela severidade de Saulo de Tarso, agora convertido, mas os frutos da sua severidade ainda eram sentidos: saudades, dores, tristezas, perdas. Quem pode consolar dessas coisas? Quem pode reparar um coração enlutado nesse nível? O Espírito Santo consolava a igreja, guiava a igreja, trazia conforto para a igreja, atuava nesse ambiente de paz, de serenidade ali, instruindo o seu povo, apacentando o seu povo, guiando o seu povo com docilidade, impingindo na mente de cada um e no coração de cada um palavras doces, de conforto permanente e frutificante. Era assim que o Espírito Santo agia, é assim que o Espírito Santo age. Nós estamos passando por uma fase não de perseguição, mas uma fase terrível de pandemia. Estamos também entristecidos, desanimamos às vezes, queremos voltar ao normal. Alguns irmãos aqui estão feridos, machucados, que perderam seus entes queridos, perderam amigos, perderam parentes próximos, estão cansados, estão vendo essa ameaça pairando no ar. Quando nós olhamos para esse texto, nós aprendemos: a igreja pode ser edificada, restaurada, reanimada, ter a sua alegria reconstruída por meio da ação sobrenatural do Espírito Santo, que é o Paráclito prometido, que consola, que guia e que socorre.
E por último, vejam que resultado maravilhoso. Vejam, o que acontecia nesse contexto todo? Essa paz, esse ambiente é descrito também por um fator a mais. Qual é esse fator adicional? Crescimento. Como era esse crescimento? Era baseado em atrações carnais? Era um crescimento que vinha de estratégias? Era isso? Vamos fazer um culto, um louvor funk, para atrair os funkeiros. O que vocês acham da ideia? Vamos começar a nos igualar com o mundo para atrair o mundo. Uma boa estratégia. Que tal enchermos o barco de água para atrair os peixes? Vocês acham da ideia? Vamos encher o barco de água para atrair os peixes. Olha, como eu sou esperto. Os peixes gostam de água. Vamos encher o barco de água para atrair os peixes? Vocês concordam com a minha estratégia? O que vocês acham? O que vai acontecer se eu colocar essa estratégia em andamento? O que vai acontecer com o meu barco? Tem que ser muito inteligente, precisa ser muito esperto, basta ter 2 neurônios, que não briguem entre si, pelo menos. Basta ter 2 neurônios para eu descobrir. Se eu encher o barco de água para atrair os peixes, o barco vai afundar. Eu não posso fazer isso. Não posso. Eu tenho que usar os recursos que o Senhor concedeu. Ao fortalecer a sua igreja, Ele ensinou a igreja qual é o seu testemunho, qual é a sua pregação, qual é a pregação apostólica. Ele ensinou: a Deus aprove salvar os que creem por meio da balada gospel. Não. A Deus aprove salvar os que creem pela loucura da pregação. Essa igreja fortalecida, capacitada pelo Espírito Santo, impulsionada por esse mesmo Espírito, ela testemunhava da sua fé com pureza. E quando ela testemunhava da sua fé, o que acontecia? As conversões ocorriam. E a igreja então crescia. E isso é uma marca da paz. É uma marca da paz. A igreja da paz é a igreja que tem temor do Senhor, que desfruta do seu consolo e que cresce com saúde por causa do seu testemunho real. Fúvio, por favor. Sim. A igreja, eles viviam naquele ambiente, naquela atmosfera, repartindo as refeições, todos juntos, e eles tinham a simpatia do povo. E na começo, no versículo 47, diz que Deus ia acrescentando. Sim. Dia após dia, o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. É a igreja da paz. É a igreja da paz. É a igreja da redenção e da paz. É isso. Breno, fala mais alto que eu não estou ouvindo. Os crescimentos que lá fora falam que a igreja está crescendo muito é por causa das atrações que eles dentro da igreja são carnais. Só que eles esquecem do texto de Atos, que acabou de falar, que não é eles que promovem o crescimento. É o próprio Deus. O Breno está falando assim, olha, às vezes as igrejas crescem porque as igrejas fazem atrações. É o que temos dito aqui, né? Criam atrações. E esse crescimento não é real, porque atrai incrédulos que não são transformados. Eu ouvi muito pastor dizendo isso. Se eu tirar a mesa de ping-pong, os jovens vão embora da igreja. Que conversão sólida, hein? Não é verdade? Que conversão maravilhosa. É claro que esses jovens vão dar trabalho. Eles são incrédulos. Eles são convertidos ao ping-pong. Essa é a conversão deles. E é claro que haverá namoros sujos,
na igreja? É claro, são incrédulos ali. É claro que haverá escândalos, brigas, mau testemunho, vida dupla. No domingo estarão na igreja, no sábado estarão no mundo, nas baladas. É claro que haverá boca suja, comportamento sujo, filhos mal educados, que não respeitam os pais, que desafiam a liderança da igreja, que trazem vergonha para o evangelho. É claro, é claro, é claro. O que os segura na igreja é o ping-pong. É isso. E essa igreja cresceu? Essa igreja deixou de ser igreja. Ela se tornou uma associação de divertimentos, um clube de diversão, atraindo incrédulos para ela. Só tem o nome lá, igreja, mas ela não é uma igreja de verdade, porque a igreja é a comunidade dos santos. Sabe o que eu faria se dissessem isso para mim? Se tirar a mesa de ping-pong, os jovens vão embora. Sabe o que eu faria? Meu Deus. Eu botava fogo na mesa de ping-pong, com a bolinha junto e com as raquetes junto, botava fogo. Que eu diria, os últimos jovens que eu quero na igreja são esses. O lugar deles não é aqui. Se eles não mudarem de vida, se eles não forem transformados pelo evangelho e estiverem na igreja por amor a Cristo, eu não os quero aqui. Eu quero eles fora daqui, porque eles serão fermento no meio da massa e vão corromper toda a igreja. Então eu vou tirar sim a mesa, vou tirar a mesa. E aqueles que quiserem ir embora, porque são convertidos a ela, que se sirvam da porta. Deverão ficar na igreja os incrédulos que, interessados pelo evangelho, de fato passam a depositar a fé em Cristo. Os que insistem na sua incredulidade, o seu lugar não é aqui. Não é aqui. Incrédulos que estão aqui agora, ouçam o que eu estou dizendo, ouçam bem, ouçam bem. Vocês devem permanecer aqui, ouvindo o evangelho com o coração aberto, até o momento em que vocês vão se curvar a ele. Mas se vocês permanecem aqui com o coração fechado, e já ouviram o evangelho e já disseram não para ele várias vezes, e continuam com o coração fechado, dizendo não, estou lá por uma questão apenas social, porque é um ambiente bom, eu digo com toda serenidade e vou dormir muito bem hoje à noite: o seu lugar não é aqui, vai embora, vai embora, o seu lugar não é aqui. Você deve vir aqui com o coração aberto, deixando o Senhor trabalhar em sua vida, ouvindo a verdade, tendo o seu coração semeado com humildade, até o tempo em que pelas nossas orações e pela ação de Deus a sua fé vai frutificar, a sua fé vai aflorar e você criará no evangelho. Mas se você ouve o evangelho e constantemente fecha o coração e diz não, não e não, não quero saber disso, e já ouviu várias vezes, já conhece a verdade, continua dizendo não, ouça bem o meu recado: o seu lugar não é aqui, vai embora. Muito bem, irmãos, muito bem. Tendo então estudado isso, vamos então, na próxima semana, dar sequência a uma nova etapa. É a etapa do ministério de Pedro, centrado na Judéia. E vamos iniciar isso aí, até o capítulo 12. Quando chegarmos no 13, aí o cenário aumenta. Qual é o cenário do capítulo 13? O cenário do capítulo 9, 10, 11, 12 é a Judéia. Qual é o cenário do capítulo 13 em diante? É toda a Europa. Toda a Europa, Turquia, Grécia, tudo. O cenário amplia bastante e nós então vamos conhecer o avanço do Evangelho nessa região maior.